Alô, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Hoje nós vamos estudar então radicais orgânicos. Muito importante entender cada radical orgânico, conhecê-lo pelo nome, pela estrutura, porque a gente vai ver na sequência aí hidrocarbonetos ramificados, e para mim lograr êxito em hidrocarboneto ramificado, eu tenho que conhecer bem os radicais orgânicos, beleza? Então lembre que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Se organizem, tire aquele tempo para estudar, saber os radicais na ponta da língua. Na medida do possível, você encontra o radical, sabe o nome dele, ou tem o nome e sabe desenhá-lo, você já está preparado para ir para uma cadeia carbônica ramificada. Muito bem, no caso aqui, hidrocarbonetos. Observa aí. O que seria então aí os nossos radicais orgânicos? Então, falando estritamente em radicais, podemos dizer então que radical é o átomo ou grupo de átomos que apresenta a valência livre, né? Então isso nós chamamos de radicais. E aí vocês vão entender agora de onde é que vem essa valência livre. Observa aqui, ó. Nesse caso aqui nós vamos ver os radicais alquilas ou grupos alquila, né? Dos radicais alquilas nós temos o primeiro, que é o gás metano. Do metano, vamos ter aqui então uma cisão, uma separação, vamos tirar esse hidrogênio e vou transformar então em um radical. E aqui está o radical metil. Como é que é a nomenclatura desse radical alquila? Vou colocar o prefixo, no caso um carbono é metis, mais il, metis mais il, metil. Então veja que o metil saiu da onde? Do gás metano. Tá? Então imagine uma ruptura homolítica. Então essa cisão homolítica, essa ruptura homolítica, vou tirar um hidrogênio, tirar uma ligação. Vai sobrar uma ligação livre. E essa ligação livre que está sobrando aí, como tem somente um carbono envolvido, é o metil. Então veja bem, o metano originou o metil. Tranquilo até aí? Quando a gente viu os hidrocarbonetos não ramificados, agora dentre esses hidrocarbonetos não ramificados, saem os radicais. E a partir daí esses radicais se ligam nas cadeias carbônicas não ramificadas, fazendo com que ela fique então ramificada, que vai ser o próximo assunto aí após esta videoaula. Muito bem? Então, continuando. Nós temos agora os derivados, aqui o derivado do metano, né? Só tem um, já vimos antes lá, metano e metil, né? Está aqui. Esse tracinho aqui, esse asterisco que está aqui, mostra que aqui tem uma ligação livre. Esse metil pode ser representado assim ou assim. Agora um detalhe, eu posso também ter um tracinho aqui, ó, que representa essa ligação. Tudo bem? Então esta é a ligação livre. Continuando então, quem são os derivados do etano? Do etano também temos somente um derivado. Lá do metano nós tínhamos um que é o metil, e do etano temos um que é o etil. Então este etil, CH2CH3, quer dizer o quê? Esse carbono aqui teve uma cisão homolítica. Daqui saiu um hidrogênio. Eu tinha antes o etano, CH3CH3. Etano, X, 2 carbono, mais A mais O, etano. E agora nós temos o etil. O etil é muito representado por C2H5. Então, vai dar nome ao hidrocarboneto daqui a pouco e ver lá, o etil está apenas assim, C2H5. 2 carbonos, 5 hidrogênio. Tá? Então, lembrar bem dessa outra forma de representar o etil. Muito bem? Agora nós temos aí, então, os derivados do propano. Propano próprio, 3 carbonos, né? Então, vamos lá. Já do propano eu tenho dois derivados. Veja bem, ó. O propano derivou um para lá e um para cá. E eles têm uma pequena diferença. A diferença é onde vai ficar a ligação livre. A diferença é aonde vai sair o hidrogênio. Tá? Então, se nós observarmos aí no propano, eu tenho essa possibilidade aqui em uma das extremidades. Ao invés de eu ter CH3, CH2, CH3, eu tenho CH2, CH2, CH3. E aqui, ó, onde está esse asterisco, está mostrando para a gente que aqui faltou, então, um hidrogênio para fazer a tetravalência desse carbono. E é exatamente aí onde que falta que nós colocamos a ligação, que se liga na sequência de cadeia. Então, prop, por ser 3 carbono, propil. E por que esse N, professor? Normal, uma única sequência, normal, propil. Então, esse N é facultativo. Se tu colocar apenas propil, tu está falando desse aqui. Agora, quando eu falar desse, bastante cuidado. Eu tenho o isopropil e também chamado de sec-propil. Por que sec? Porque o carbono agora que eu tenho que está sobrando aqui
ou seja, está faltando uma ligação aqui, né, que ocorreu a cisão homolítica, é aqui, ó. Ele é um carbono secundário, está ligado a um carbono e a 2 carbonos. Por isso que pode também ser chamado de sec-propil. E o isopropil é quando eu estiver num local e eu tiver CH3 iguais ligado, e o iso quer dizer igual. Então eu tenho um CH3 para cá e outro exatamente igual para lá, CH3 para lá. Por isso o iso, então. Então por isso os dois nomes poderão ser aceitos. Só, vamos fazer aqui um risquinho aqui. Veja, aqui, por exemplo, ó, nós poderíamos estar dizendo que esse carbono faria uma ligação para cá, por exemplo. Ó. Esse aqui faria uma para cá, né, só para a gente estar observando. Né. Então seria mais ou menos assim, né, para mim representar o propil e o isopropil ou sec-propil. Agora, na sequência, nós temos aqui agora um outro derivado, né? Derivado do butano. O butano apresenta aqui para nós, nesse formato, dois derivados também. Ó. Veja bem, ó. Nós temos aqui o normal butil, que é o N-butil, CH2, 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 que é do butano, está aí. E nós temos o sec-butil, da mesma forma da anterior. Carbono agora que trocou foi um carbono secundário, veja, sec-butil. E aqui o normal butil. But porque tem 4 carbonos envolvidos. Prop, anteriormente 3. S2, MET1. Esses radicais a gente tem que pegar forte lá para dominar bem. Na sequência, nós temos agora os derivados do isobutano. Então veja bem que lá no isobutano nós vamos ter agora duas possibilidades aí. Ó. Acompanhem bem. Ó. Se você analisar aqui, eu tenho o metilpropano. Desse metilpropano me saiu o isobutil e o tecbutil. Então, o isobutil, eu posso pensar assim, ó. Se nós analisarmos aqui, neste carbono aqui, que é um terciário, eu tenho duas coisas igual aqui. Então, por isso iso. Só que o carbono que falta uma ligação é esse aqui, ó. Vamos pegar aqui, para circular aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Esse aqui falta uma ligação. Aqui ocorreu a cisão homolítica. Então, aqui que ele vai se ligar na cadeia carbônica. Tá? Então, sendo assim, esse então é o isobutil. E esse carbono aqui é terciário. Ó, pode observar. Esse aqui é terciário. Se ele é terciário, terc, essa palavrinha terc ou tércio aqui, vem por esse carbono ser terciário. But, porque tem 4 carbonos envolvidos, né? E il por ser um radical. Então, está aí. Ó. Aqui ele vai ligar numa cadeia carbônica depois, vai ser por essa região aqui, aonde falta uma ligação. Correto? Então, está aí. Uma passadinha rápida desses radicais que a gente viu. Nós temos, então, metil, etil, propil, isopropil ou sec-butil, butil. Ó, veja bem. O butil, nós separamos 4 formas de butil. Eu tenho o normal butil, chamado apenas de butil, sec-butil, isobutil e tercio-butil. Lá no propil eu tenho 2. Quem que são lá do propil? Do propil eu tenho o isopropil ou sec-propil, né? E temos também somente propil, ou N-propil, que é o normal propil. Etil só tem um e metil só tem um. Metil vem do metano, etil vem do etano. O propil e o isopropil ou o sec-propil vem lá do propano, enquanto os demais seguem a mesma regrinha, né? Se origina de um hidrocarboneto normal ou ramificado e transforma-se em um radical. Por que eu digo normal ou ramificado? Porque se eu pensar nesse aqui, ó, esse aqui é um hidrocarboneto ramificado, né? Ó. No carbono 2 aqui, ó, nós temos alguém ligado e esse alguém é um metil, por isso que está aqui, metilpropano, ó, prop. Muito bem. E a partir daí eu vou originando então o isobutil e o terc-butil ou tercio-butil, como alguns autores chamam aí. Tudo bem? Não esqueça que radicais orgânicos, se você não souber, depois sofre para frente. Tranquilo? Então, bem atentos aí. Vamos deixar aqui por enquanto, que não vai dar espaço. E aí ele colocou aqui, então, algumas observações. A observação 1. Usa-se o prefixo N em radicais normais, com valência livre na extremidade da cadeia. No caso que eu dizia lá, é facultativo dizer que é normal. N-butil, N-propil, né?
Então é normal. Quando a valência livre estiver no meio do radical, usa-se o prefixo sec, que a gente usou esse sec aonde? Lá no sec-propil, que também era o isopropil, usamos também lá no sec-butil, certo? Ou no último lá que a gente usou, no terc. E esse terc aqui, ó, estou riscando aqui agora, ó, esse terc aqui é o terc-butil, certo? Que indica o tipo de carbono de onde foi retirado o hidrogênio. Se foi retirado no carbono secundário, se foi retirado no carbono terciário. Então, por isso, o sec e o terc. Quando que eu uso o prefixo iso? Olha aqui, ó, nesse caso aqui, ó, lembro lá do iso, nós falamos lá em isobutil e também falamos em isopropil, que é o mesmo sec-propil. Usa-se o prefixo iso em radicais que tenha dois grupos CH3. Ó, dois grupos CH3. Ligado ao penúltimo carbono. Tá? Então, não é ligado ao último, ligado ao penúltimo. Isso ocorreu lá, então, no sec-propil, também chamado de isopropil, e no isobutil. Muito bem. E aí nós temos um último aqui, né? Usa-se prefixo nel em radicais que tenha três grupos CH3 ligado ao penúltimo carbono. Tá? Então, onde encontrar três, esse é um que não é tão usual, mas tem também. Isso aqui também está no livro de vocês, né? Ó, observa aqui, ó. Se nós analisarmos agora, ó, o dimetilpropano, ó, metil para cima, metil para baixo, ó, metil, propano. Propano por quê? 3 átomos de carbono, pró. Então, dimetilpropano formou quem? Ao tirar o hidrogênio daqui, porque eu só tenho 4 posições para tirar o hidrogênio. Ou tira daqui, ou daqui, ou daqui, ou daqui. Aqui não tem hidrogênio para ser tirado, né? Então ele não tem outra opção a não ser o neopentil. Nel, porque nesse penúltimo carbono aqui, que se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, a minha cadeia carbônica é essa. Então esse é o primeiro, esse é o penúltimo e esse é o último. Se eu disser que esse é o primeiro, então esse é o segundo e esse é o terceiro, é indiferente se eu pegar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O que observamos é que o penúltimo aqui tem 2 CH3 ligados, nesse caso 3 CH3 ligados. Por isso então nel, beleza? Só para recapitular o que a gente falou aí. Na sequência então, acompanha aí. Vamos lá? E aí? E quando eu tenho os radicais derivados dos alcenos, lembra dos alcenos? Al, aberto, em de dupla ligação do hidrocarboneto, o al de aberto, em de dupla ligação e o de hidrocarboneto. Então, os alcenos. Dos alcenos, nós temos aqui então o derivado do eteno, conhecido então como etenil. O eteno está aqui, ó, pode observar, ó, o eteno, CH2, CH2, sai um hidrogênio daqui. Ó, aqui eu tenho então a cisão molística, aqui que está livre, aqui que vai ligar-se na cadeia, exatamente nesse ponto onde está faltando um hidrogênio para a tetravalência, né? E aí forma então o etenil. Derivados do propeno, prop, 3 carbonos, então, ó, derivados do propeno. Então, se observar, ó, aqui está o propeno. Acharam lá? Ó, aqui está o propeno, CH3, CH2, CH, dupla CH2. Está aí o propeno. Agora, o propeno, ele formou para nós o alil, formou o propenil e formou o isopropenil. Então, observa lá, ó, alil, eu tenho a substituição do hidrogênio aqui, ó, onde era CH3, passou a ter a substituição. Aqui agora, vejam que interessante isso aqui. Nesse caso, o hidrogênio não foi substituído aonde era o CH3, foi substituído onde era quem? Onde era exatamente o CH2. E aí está aqui, ó, CH agora ao invés de CH2, né? Então, só que foi invertido ela, né? Então está aqui. Daí eu tenho o prop mais em mais il propenil, correto? E esse aqui agora, como eu tinha 3 possibilidades, o isopropenil foi substituído no carbono central, ó, no carbono do meio. Aqui foi tirado o hidrogênio. Então, veja, eu tenho 3 locais para tirar o hidrogênio, né? Vamos colocar assim, ó. No primeiro exemplo do alil, foi colocado aqui. Vamos colocar o número 1 aqui e vou colocar primeiro. Primeiro foi aqui, certo? Vamos arrumar o nosso primeirinho aqui. Primeiro. No segundo exemplo, nós chamamos de propenil, foi tirado aqui, ó. Foi tirado nesse aqui, foi tirado hidrogênio, tá? Esse é o segundo. E por último, foi tirado aqui, o terceiro, correto? Então, dependendo de onde é que sai o hidrogênio na estrutura, é o nome que ele recebe. Então, se o hidrogênio sair
Lá onde eu tinha o CH3, no meu propeno, o nome é alil. Se o hidrogênio sair lá no CH2, aonde eu tinha no meu propeno, né, eu chamarei de propenil. E se sair lá no CH, tu veja, eu tenho 3 tipos de acompanhamentos do carbono. Aqui acompanha com 3 hidrogênios, aqui acompanha com 1 e aqui acompanha com 2. Se sair lá naquele carbono que está sendo acompanhado por apenas um hidrogênio, então eu passei a ter o quê? Passei a ter o isopropenil, tá? Porque o iso aí vem lá das extremidades iguais. Antes nós tinha 2CH3 ligado, agora aqui eu tenho 2CH2. E iso quer dizer igual. Então são extremidades iguais ao átomo central, que é o C, nesse caso, que falta um hidrogênio. Por isso que se eu for ligar numa cadeia carbônica um isopropenil, liga-se por essa região aqui. Se eu for ligar o propenil, liga por aqui, e esse outro aqui tem que manter o original, como é o seu hidrocarboneto de origem, né? E assim ocorre aqui também, né? Então, aonde vai ligar-se na cadeia carbônica? Aqui. O restante, ó, é como está o hidrocarboneto de origem. O hidrocarboneto que originou esse radical, nesse caso o propeno. Você tem que fazer uma análise minuciosa para saber. Tem várias formas de você ver. Estou mostrando aqui para vocês uma linha de pensamento, como é que eu vou saber que esse é o radical tal e qual, enfim. Na sequência vem aí radicais ou grupos anilas. Então quer dizer o que? São radicais derivados dos aromáticos agora. A gente tinha visto até então dos hidrocarbonetos abertos e agora todos os aromáticos, que é um hidrocarboneto fechado com 3 duplas alternadas. O benzeno deriva dele somente um radical. Então eu tenho o benzeno, derivou lá para nós, ó, lá do benzeno, derivou o fenil. Então parece que está um pouco para confundir, né? Benzeno foi para o fenil. Isso mesmo. O mesmo desenho, a mesma figura geométrica. Quando cadeia carbônica, o nome é benzeno. Quando radical, ou seja, foi tirado o hidrogênio daqui, ele vai ser ligado numa sequência de carbonos. Agora eu posso dizer o quê? Esse cidadão aqui não é mais cadeia carbônica, agora ele é radical e o seu nome é fenil, certo? E aí eu tenho lá o metilbenzeno, nesse caso aqui, ó, metilbenzeno ou tolueno, ó, isso aqui é a cadeia carbônica. E aqui então a nossa cadeia carbônica. Agora essa cadeia carbônica, vamos escrever aqui, que é cadeia. Tá? Então se isso aqui é cadeia carbônica, a partir dessa cadeia carbônica, ele saiu e foi para onde? Opa, tirou um hidrogênio daqui, ó, ao invés de CH3 ficou CH2. Observaram aqui, ó, CH2 aqui? Então eu digo que aqui eu vou ligar. Aí o nome passou a ser benzil. Tu veja que do benzeno não veio o benzil, do benzeno veio o fenil. E da onde é que veio o benzil? O benzil é derivado do metilbenzeno ou tolueno. Tá? Então está aqui, ó. Eu tinha o CH3, o mesmo que está aqui, só que tiramos o hidrogênio daqui e colocamos uma ligação. Aqui está a cisão homolítica. Quando que eu vou ter o ortoluil? Eu deixo o nosso CH3 aqui na posição, ó, 1, 2. Na posição 2, tira-se o hidrogênio e liga ele nesse lado. Então a gente fala assim, que quando for 1,2, nós chamamos de orto. Certo? 1,2 é chamado então de orto. 1,3, quando for 1,3 é chamado de meta. E quando for 1,4 é chamado então de para. Muito bem. E já vamos repetir esse 1,4 onde é que está, esse 1,2 onde é que está. Então é a distância que você sai do CH3, que é o nosso toluil ou metilbenzeno, a distância que sai daqui no sentido horário ou anti-horário, onde é que eu vou parar? Em qual dos vértices? Então se eu parar no vértice 2, que é o caso desse, então o radical chama-se ortoluil, quer dizer o quê? E aqui que eu vou ligar na cadeia carbônica que passará por aqui, por exemplo, né? Se passa por aqui uma cadeia carbônica e eu ligar nesse vértice aqui, eu te liguei aqui então e chamo esse radical de ortoluil. Quando que ele vai ser metatoluil? Olha aqui, ó, distância 1, 2 e 3. Observaram? Ó, eu vou ligar aqui agora. Então se passar uma cadeia carbônica aí, ó,
um exemplo, passou uma cadeia carbônica, né? E nós ligamos essa estrutura aqui, ó. Ao ligar nesse pontinho aqui, essa estrutura, olha só, esse ponto é o carbono número 3. Então é metatoluil. A distância que está do metil, que eu já tinha lá ligado ao anel benzênico, chamado de metilbenzeno. Então eu tenho lá metatoluil. E aqui eu tenho paratoluil, porque eu estou no carbono 1. E o outro lado que eu vou tirar um hidrogênio, que vai ocorrer a cisão homolítica, é no carbono número 4, certo? Então está aí, ó. Aqui está o paratoluil. Muito bem? Na sequência, nós temos agora derivados do naftaleno. Ó, quem que é derivado do naftaleno? Derivados então do naftaleno, nós temos aí o alfa-naftil e o beta-naftil. O que é que nós temos que entender? Que não importa as posições. No naftaleno, eu só tenho, usando as letras gregas, duas posições. Quando o carbono estiver aqui, ó, e os carbonos aqui são alfa, carbono alfa e carbono alfa. Muito bem. Carbono que está aqui, carbono beta. Aqui também eu tenho carbono beta. Aqui também temos carbono beta. Então, veja, eu tenho 4 carbonos beta no naftaleno e 4 carbonos alfa no naftaleno. Correto? Então, está aí. Diante desses carbonos aqui que eu demarquei agora, eu posso dizer a vocês assim, qualquer posição, se eu colocar aqui ou aqui, qualquer ponta dessas, eu chamo de alfa-naftil. E qualquer ponta dessas aqui, que eu vou fazer agora um X aí para diferenciar, aqui eu vou chamar de carbono beta, então beta-naftil. De naftaleno e U porque é um radical. Então eu tenho alfa-naftil, beta-naftil. São derivados de quem? Esses dois radicais? Do naftaleno. O naftaleno é a cadeia, e quando eu ligar ele numa outra cadeia que ele passou a ser radical, seu nome é ou alfa-naftil ou beta-naftil. Depende da posição que ele se liga nessa sequência de carbonos aí, ok? Então, um forte abraço a todos vocês. Estudem bem esses radicais. Espero que vocês tenham entendido. Na dúvida, me chamam lá como sempre fizeram, né? A gente está aí para auxiliá-los, tá bom, gente boa?